vocês? Como você acordou hoje? Animado, animada, muito grata ou não? Como que você está hoje? Independente de como você está pensando na sua mente aí que você está, seja grato, seja grata. Existem muitas pessoas nesse momento que estão sorrindo, outras estão chorando por alguns motivos, e o que nós precisamos fazer enquanto você está vendo esse vídeo é sermos gratos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu quero deixar uma passagem para vocês aqui refletir. Na verdade, eu vou estar fazendo 2 vídeos, tá? Este é o vídeo aqui que eu vou fazer com vocês da parábola, que tá falando sobre a figueira sem figos. Tá em Lucas 13, do capítulo 13, versículos 6 ao 9. E a gente vai passar por mais 3 versículos aqui, que vão ser para complementar essa passagem sobre a figueira. Em Lucas 13, 6, 9, tá na Bíblia aqui. Porém, eu vou ler no computador, porque fica mais claro para mim, e eu não vou ficar aqui com a cabeça baixa o tempo todo, tá bom? Enquanto isso, compartilha esse vídeo com mais alguma pessoa, deixa seu coraçãozinho aqui, clica aí para mim, e pode também salvar esse vídeo para você ver depois. E pode comentar aqui embaixo também algum assunto que você queira saber mais sobre o entendimento bíblico, sobre a espiritualidade, sobre o que você tem alguma dúvida, e o que a gente não sabe a gente vai buscar na fonte segura para te trazer a verdade. Então vamos lá? Chamado ao arrependimento. Essa parábola da a figueira sem figos, para mim, é chamado ao arrependimento, tá? Eu até construí esse texto aqui para explicar um pouco melhor dentro da Bíblia o que traz o entendimento. E cada vez que você lê uma parábola, ela vai te dar a junção, o Espírito Santo, ele vai falar com você sobre algo que você está vendo ou vivendo no momento, seja interno ou seja ali social. Você vai conseguir colocar a palavra viva, e por isso que ela é eterna, tá? Eles falam, a Bíblia é atualizada, ela é eterna porque é exatamente no contexto que você está, seja agora, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 30, quem vier depois, 100, 200, é assim, ela vai falar ao ponto, tá? Chamando ao arrependimento. E dizia esta parábola, tá lá em Lucas 13, capítulo 13, versículos 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira, que representa Israel. A figueira representa Israel, tá? Plantada na sua vinha. Então, a vinha, ela representa os filhos, ou seja, estava um diferente ali no meio dos filhos, né? Uma figueira. E foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro, que é o dono ali que cuidava da vinha, né? Que tinha um pé de figo ali no meio, que era a figueira. E disse: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Tá gastando. Ou seja, né, ali o que ele fala porque ela tá gastando aqui inutilmente. Então, tá gastando, tomando energia da terra inutilmente. Ou seja, não faz o que veio para fazer. Não completa a missão ali do que era para fazer, realmente, né? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano. Ou seja, ali para mim, neste momento, ele está dizendo, dá um tempo para o arrependimento, quando se tratando de pessoas. Mas ali ele está falando da figueira em si. Deixe a este ano, até que eu a escave e a esterque. E ali eu vejo que é o momento que você precisa de
trazer para si conhecimento da palavra de Deus, você precisa de mover-se, você precisa de podar as arestas, cortar aquilo que não presta, adubar, colocar calcário, sal, o que precisar colocar, tá? E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Ou seja, a árvore que não dá fruto, ela é cortada. E lembrando que após ser cortada, vira lenha, né? Então, tudo que, quando você corta uma árvore, ela vai virar lenha ali, ou seja, vai ser lançado na fogueira, fogo ardente, ou ela vira um poste, ou pode ser um poste de luz, né? Uma estaca, vai ficar estático lá, parado, ou ela vira uma ponte para outras pessoas passarem com seu propósito. Vai servir de qualquer maneira, por não ter obedecido ao chamado do Criador, a primícia, o que ele chamou realmente para fazer. E aí, numa outra parábola, numa outra passagem, que agora é um fato que Jesus, em Mateus 21, 18, eu vejo ali maldição e poder, ou seja, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela, senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira, ela secou imediatamente. A moral aqui, que eu vejo nessa passagem, de um fato, né, que aconteceu, tá em Mateus, Jesus, ele tem o poder para dar a ordem para a figueira dar fruto, e aqui ele amaldiçoou ela para morrer. Porque ele estava à beira do... Porque essa árvore, ela estava à beira do caminho e não dava frutos, né? E ninguém cuida de árvore à beira do caminho. E o seu Senhor, ali, o Senhor, né, no caso aqui nós estamos falando, ele está dando ali uma parábola, mas ele está explicando para nós, né? Você está à beira do caminho, ficou no caminho, infelizmente... Precisa de caminhar, precisa de ir para frente, precisa de entregar aquilo que você veio, a que você foi chamado, tá? E aí, por exemplo, tem ali uma plantação na estrada, aquilo ainda faz parte do fazendeiro. Aí tem uma BR enorme, no meio dela tem uma árvore que não dá fruto. No caso aqui, ele foi uma figueira, tá? Tem uma figueira e não dá fruto. E aí você tá com fome, você tá andando, e você passa pela árvore e fala, poxa, é época de dar fruto e não tá dando fruto? Por quê? E você fica, né, pode ficar com raiva ali nesse momento. Eu acredito que foi neste contexto que Jesus fez isso, também para chamar ali as pessoas para entender o poder e autoridade que ele colocou, estando nós nele e com fé, tá? Nós temos o poder tanto de abençoar quanto de amaldiçoar, tá? E ali, por exemplo, e aí ele continua. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente essa figueira, ou a figueira? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Aí fica, às vezes a gente pergunta, né? Mas tudo mesmo que eu pedi em oração? Sim, depende da motivação. Porque Jesus, ele olha primeiro ao motivo, o propósito aqui dentro. O que você está pedindo, conforme você está pedindo. E a motivação, tá? Porque Jesus, ele abençoa propósitos, né? Então, lá em Mateus 24, 25, 32, de 25 a 32, eu vou pedir para vocês, podem conferir, ler tudo, é maravilhoso o que tá lá. Eu vou ler aqui o 27 e o 32, tá? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. No versículo 32 está escrito, aprendei, pois, esta parábola da figueira, e ele se refere sobre a parábola, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas,
sabeis que está próximo o verão. Ou seja, aqui ele trata a figueira de novo como Israel. Olha para Israel. Olha para Israel, tá? Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, ou seja, quando se começar de novo a ser chamado de nação, porque aí vocês vão ver, né? Sabeis que está próximo o verão. Ou seja, igualmente, no 33 está falando, igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Israel, ele deixou de ser uma nação por 2000 anos e voltou a ser nação em 14 de maio de 1946, de forma assim milagrosa. Ele voltou a existir como nação, né, a florescer. E tem um brasileiro, que é o Oswaldo, que ele fez parte deste feito, graças a Deus por isso também, o Oswaldo Aranha, e foi um dos homens que estavam, né, neste momento, de fazer com que Israel volte a ser como nação e a florescer. Israel, ele ignorou o Salvador. Jesus dizia no final da volta, né, que ela, a figueira, Israel, ela volta a florescer. Ou seja, chegando perto da volta, Israel volta a florescer. Quando Israel volta, é um sinal da volta de Jesus. E Daniel também fala sobre isso, lá em Daniel 9, 25. Tem outras profecias de Daniel também, que é muito legal para conferir. Gente, eu sugiro que leiam, que estudem as profecias, que é muito bacana, que vocês vão ver que pessoas que tiveram 500 anos antes de Cristo, fazendo, ou mais, muito mais, falando sobre as coisas, do que iria acontecer agora, do que está acontecendo e do que vai acontecer, né? E isso é muito legal, é uma doideira, a gente olhar para a Bíblia dessa forma, tá? Uma doideira boa, tá, gente? Legal. Agora, em João, isso mesmo, lá em João 15, 1, 5, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O galho em mim que não dá fruto, atira e limpa, atira, ou seja, corta, tá? E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, nós somos o galho na videira, Jesus, e precisamos ser podados para dar mais frutos. A poda é tirar os excessos, tirar as coisas que estão ruins, as crenças limitantes, sair debaixo da legalidade, da religiosidade e viver o reino, fazer aquilo que viemos para ser. Se o galho foi feito para dar goiaba, ele vai dar goiaba, ele não pode dar limão, entende? Ele não pode dar outra coisa senão isso. Se ele parar de dar, ele vai ser cortado. Agora, se ele tá dando, ele vai ser podado, cuidado, para ele dar mais ainda, né? E aí, ele fala aqui também: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o galho em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus dizendo: eu sou a videira, vós os galhos, ou as varas, em algumas versões vai estar assim também. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí você precisa escolher ser perdoado e continuar dando frutos, ser salvo, reinar em vida, ou ser arrancado e servir como poste, como ponte, como carvão, ou seja, na fornalha, e acabar ali. Não vai dar mais fruto, não vai ter mais, não tem como mais espalhar a boa nova, a vida que Cristo oferece, que está dentro de você, para outros. Ou seja, um vivo morto, por exemplo, andando. E aí, eu gostaria de trazer para você a reflexão que Cristo veio
trazer para a gente é que somos imagem e semelhança de Deus. No entanto, nós temos também a questão do fruto. E não tem como enganar. A essência vai ser exteriorizada pelos frutos. Tá? Exala o cheiro de tudo que nós somos em Cristo pelos frutos que nós damos. Agora, se você tem pessoas também que escolhem dar frutos ruins, também já sabe de onde isso vem, né? Quem escolhe dar frutos bons, a gente consegue também ver de onde isso vem. A gente costuma falar, nossa, esse parece que é de Deus, né? Não também se engane só com as coisas que são feitas. Você precisa de ver a pessoa e ver o que ela está fazendo, tá? E depois será feito o julgamento. Nós precisamos ser água, luz, que é calor, e sal, que é para dar sabor, né, na terra. E para finalizar, ainda em João 15, no versículo 13 a 17, diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Isso está na carta de João, e é muito interessante como Jesus, ele nos trata, né? Ele não nos trata como escravos, servos, ele nos trata como amigo. Já vós não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, ou seja, uma pessoa quando ela é escrava do pecado ali, talvez nem sabe de onde que veio aquilo, mas ela está ali escravizada dentro de um pecado. Escravos é essa questão. Ser servo é pessoas que estão vivendo debaixo da lei, apenas debaixo da lei, com regras ali limitantes, limitando ela de poder ir de verdade, fazer acontecer, trazer o reino de Deus mais para perto, usar o poder e a autoridade que Cristo deu para fazer as coisas aqui na terra como Cristo viu e como Cristo fez e como o Pai, a gente viu o Pai fazer. E é isso que nós precisamos entender, tá? Sem se preocupar com o que os outros estão dizendo. Vai ter pessoas que vão dizer bem ou mal se você fizer, e vai ter pessoas que não vão dizer nada se você não fizer nada. Então é melhor que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. E quando ele fala também, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então Jesus nos fala tudo o que ele ouviu de Deus para nós. E então ele tem essa amizade conosco, essa intimidade conosco, que é isso que ele está buscando de mim, de você, com ele todos os dias. E se nós fizermos isso, não é porque eu sou amigo de Jesus, eu mereço ser, não merecemos nada. Nós somos merecedores de tudo que temos, de tudo que somos. Mas é porque ele nos amou primeiro. Olha, não me escolhestes, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, não é alguma coisa, é tudo, não tem condição. Não tem condição de que pedir, entende? É tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, tá? Então, o que acontece? Às vezes nós, na nossa humanidade, pedimos Deus coisas que não tá no propósito dele para nós. Então, pedimos coisas que não faz parte do propósito. E a gente erra, porque gasta tempo fazendo isso, gasta tempo na decepção, pedindo coisas que não fazem parte do propósito, ao invés de gastar energia mudando
A forma de pedir é: Pai, eu sei que o Senhor sempre... Eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Porque Ele ouve, mas não quer dizer que Ele vai responder naquele momento. Porque ouvir, Ele ouve tudo. Pode ser que coisa que você pediu lá atrás está tendo agora. Pode ser que você pedir agora vai ter daqui a 10 anos, 30 anos. Mas Ele ouve. O fato é que Ele ouve. Só que nós temos que ter a maturidade para entender. Se eu não tive agora, não é que não vou ter. É que algo precisa ser preparado, um tempo. Tem que ter um tempo para preparação, para capacidade daquilo que você está pedindo, né? E aí, a gente não pode falar: ah, Deus é ruim que não me deu isso, não me deu aquilo que eu pedi. Não é isso. Ele fala em Coríntios, 2 Coríntios 2:9, se eu não me engano, que as coisas que Ele tem para nós, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Ele tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Então, Ele dá muito mais do que nós pensamos. Só que, qual é a motivação do seu coração pedindo algo? É para o propósito, em um projeto, um propósito em que? Abençoar quem? Quantas pessoas? Como? Entende? E aí, junto com a imaginação que Deus te deu para pensar sobre, ter a visão do que você quer, com a fé, o propósito, Ele vai te capacitar a ter aquilo para fazer algo disso, para abençoar pessoas, entende? Seja sua família, seja o seu trabalho, né, seus negócios, seus funcionários, seja abençoar sua igreja. Calma. Desculpa. E é isso. Gente, desculpa, tá? Entalei aqui um pouquinho. Até só água no molho aqui. E o que Deus quer de nós é que busquemos conhecer mais dele e estudar também as profecias de Daniel, Joel, Amós, Jeremias, Isaías. E depois entender o que foi feito, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer nos livros do Novo Testamento, tá? Isso Jesus falando com a vinda dele, né? Do nascimento dele, da morte, ressurreição e o que vai acontecer, que está escrito em Apocalipse. Se a gente juntar as profecias do Velho Testamento, dos profetas, com o que está acontecendo e o que vai acontecer, a gente vai entender que tudo vem de Deus. Não tem como uma pessoa que nasceu lá 1000 anos, 800 anos, 500 anos antes de Cristo predizer ou profetizar coisas que de fato aconteceram, que vão acontecer, que estão acontecendo. Então a gente sabe que a Bíblia, ela é verdade. E é isso que eu queria deixar essa palavra para vocês hoje. Tudo o quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. É isso. Então, o propósito tem a ver com pessoas. Amor um com o outro. Unidade. União. E eu gostaria de abençoar a vida de vocês também, para vocês pedindo Deus sabedoria, para que vocês tenham sabedoria, para que vocês busquem também entendimento na palavra de Deus. O que é o real propósito? É só viver uma vida aqui, construir coisas e acabou? Não. Não é isso que Deus nos chamou. Para isso, Ele faria sozinho. Ele tem o poder para fazer isso.
porque tudo é dele, ele constrói e faz o que ele quiser. Mas não foi esse o propósito que ele chamou nós, humanos, a imagem e semelhança dele na Terra. Não foi. Alguns usam esse poder e autoridade para fazer coisas ruins, para manipular coisas ruins por trás de coisas que eram para ser boas, sistemas bons para a humanidade. Para trazer o céu na Terra, eles querem trazer um inferno, fazendo maldades, coisas ruins, porque tem algumas pessoas que são regidas, deixaram ser regidas por esse sistema mau, por essas coisas más, né? Mas é escolha, Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher, né? Então, eu acredito que o amor dele é tão grande que até o livre-arbítrio foi por amor, para não deixar ninguém escravizado dentro de uma regra só, sem poder decidir o que quer. Então, faça a melhor escolha para a sua vida, decida fazer o melhor para você, para sua família, para sua comunidade, para sua nação, para todo mundo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Mais tarde eu vou estar colocando um outro vídeo que já está pronto no YouTube. Te peço que você vai lá e clica também no meu canal do YouTube. Se você for aqui nos destaques aqui do Instagram, você vai conseguir achar lá uma bolinha do YouTube. Lá vai ter o link para você ir no YouTube. Se inscreve lá, por favor. Faça isso. Eu preciso muito que você se inscrevendo. O que acontece? O YouTube ele vai entregando essas mensagens para mais pessoas. É uma forma de você compartilhar a mensagem sem estar compartilhando direto. Você clica lá, se inscreve, ativa o sininho e aí você consegue tá vendo minhas lives. E aí quanto mais pessoas entram no vídeo lá, aí o YouTube vai entregando para mais pessoas, tá? E aí você está também compartilhando. É uma forma de você doar um pouco do seu tempo apertando o dedo assim, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe seu dia.